lá como fica, pega o celular. Boa noite. Boa noite. Sérgio Salvador, biólogo Fernando entrando. Beatriz Dinofre, Terra Preta Agroecologia, sejam todos bem-vindos. Hélio já entrou, vamos pedir para ele solicitar. Pode solicitar. Ele é a gente. Biólogo Fernando. Olha eu aí. Marcelo, Sanuni, sejam todos bem-vindos. Hélio já está na ativa, já vamos chamar aqui. Isso. Convidado muito especial, já está chegando Super. aí. Sinara. Oi, Hélio. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, sim, com você. Tudo jóia. Estão me ouvindo bem? Que bom, deixa eu aumentar, aqui um pouquinho. Pronto, agora sim. Estão me ouvindo bem? Agora sim, agora dá tranquilo. E o pessoal aí tá ouvindo bem, dá aí um feedback pra gente. Como é que tá o áudio, a imagem? Sandra, obrigada, Sandra, vai ficar salvo. Renato. Vamos lá, tá ok, né? Então, hoje a gente tá aqui com um convidado muito especial, o doutor Hélio César Guzzo, nosso grande aí amigo, né, que contribui aqui com a gente, colaborador dos conteúdos aqui da página. Então, hoje é a nossa sexta live, né, do Proseando com o Mundo dos Insetos. E hoje a gente tá com o tema de resistência de plantas a insetos. O Hélio que trabalha com isso e vai dar aqui deixar aqui um pouquinho do seu conhecimento, contribuindo aqui com a gente, né, e com os nossos seguidores. Então, o Hélio, ele é pesquisador e membro do comitê interno da Embrapa, Tabuleiros Costeiros, e atualmente ele é docente também do programa de pós-graduação em proteção de plantas da Universidade Federal de Alagoas. Tem uma grande bagagem aí, porque já foi vice-presidente da SEB, né, Hélio? E também aí já foi presidente do 26º Congresso Brasileiro de Entomologia. Então, Hélio, seja muito bem-vindo. De antemão, queremos deixar aqui a nossa gratidão por você ter aceitado o convite. Para nós é uma honra estar com você aqui nessa noite. E, para começar, a gente queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória dentro da entomologia, como você se tornou entomologista. O mais querido do século já foi meu professor, né? Bom, boa noite, gente. Boa noite para vocês, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí. É uma responsabilidade grande estar aqui, né? Depois de Celso, Tiago e Eliane, subiu o nível bastante aí. Mas vamos lá, é uma satisfação grande poder estar aqui falando um pouquinho daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente faz, né? Sempre é bom. Bom, eu entrei na entomologia meio por acaso, né? Mas acho que não foi por acaso que eu fiquei nela. Eu sou biólogo, né? Durante o ensino médio eu sempre gostei muito de biologia, então eu pensei, vou fazer biologia, vou ser biólogo. Mas na época eu nem vislumbrava assim uma carreira de pesquisador para um biólogo. Na época, para mim, ser biólogo significava ser professor de biologia. Então, vou me tornar professor de biologia, né? Então entrei, fiz o vestibular, entrei na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, lá em Cascavel. E aí, logo no primeiro ano da faculdade, uma professora de botânica me convidou para integrar um projeto dela. E o projeto dela era para identificar insetos que eram visitantes florais de uma espécie de planta. Então, eu e uns colegas entramos no projeto lá, começamos a fazer parte do projeto. E aí, um dia, ela trouxe os insetos para mim, para eu identificar qual era a família daqueles bichos, né? Eu não sabia nada de entomologia, né? Então, vamos lá. Aí tinha um professor também, novo na universidade, que era entomologista, o professor Luiz Francisco Angeli Alves. Tinha doutorado em entomologia, né? Então, ele vai me ajudar, né? Aí cheguei lá com os insetos para ele, professor, o que é isso aqui? Aí ele poderia simplesmente ter falado para mim, olha, isso é família tal, isso é família tal. Mas ele fez, na verdade, a melhor coisa que ele poderia ter feito por mim. Ele me deu uma chave de identificação na mão, falou, a lupa está aí, a chave está aqui, vai lá e se vira. Vira a obra. Se vira. Isso, exatamente. Bom, eu passei a manhã inteira lá tentando identificar os bichos que eu tinha e não consegui, não saí do lugar. O bicho que eu tinha era exceção, tinha uma característica diferente lá. Na hora que ele voltou, não tinha feito nada ainda. Aí ele começou a me explicar o que era aquilo.
E eu me encantei com aquilo ali, com a entomologia, com aquela ciência que ele estava me apresentando ali. E a partir daquele dia, nunca mais eu saí do laboratório de zoologia, segui a graduação inteira lá no laboratório, fiz monitoria com ele, fiz a iniciação científica toda lá, a gente trabalhou em diversos projetos de controle microbiano, de acarologia, de resistência, e fiz a monografia lá também. Então, o professor Luiz Alves, na verdade, foi o grande incentivador da minha carreira, assim, e tenho ele até hoje como amigo e visito ele lá. E aí também não parou aí, né? Ele sempre incentivava a fazer, continuar, fazer pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, ele disse, não, se você quiser continuar, você tem que ir para a Exalc, porque ele tinha vindo de lá, né? Por lá é uma escola de excelência, você tem que ir para lá. E aí ele pegou eu e uma colega que também fazia estágio lá na área e levou a gente para lá, apresentou para os professores, a gente conheceu os laboratórios e tudo. Aí que eu conheci o professor Djair, né? E conversamos com ele, ele falou, não, as portas estão abertas para você vir fazer mestrado, só que tem um probleminha, que tem prova, né? Só tem esse detalhe. Então, passa na prova que está tudo certo, mas se você não passar na prova, não tem jeito, né? Aí vamos lá, estudar. Consegui, passei na prova. Opa, estou dentro. Só que não, né? Porque aí a minha universidade entrou em greve, eu não me formei, perdi o prazo e perdi a vaga lá. Nossa! Balde de água fria. Aí vamos de novo, remar tudo de novo. No ano seguinte, estudar de novo, fazer a prova de novo. Aí consegui, passei de novo. Aí finalmente consegui cursar o meu doutorado lá e entrei com o professor Djair. O professor Djair também é uma pessoa maravilhosa na orientação e até hoje, tantos anos depois, a gente ainda publica trabalhos juntos. É muito bom. E aí, durante o doutorado, eu abri o concurso da Embrapa, eu fiz o concurso, passei, fiquei aguardando ser chamado e coincidiu de, no mês que eu defendi a tese, ser chamado para a Embrapa. Foi tudo... Tudo, hein? Hélio, para todo mundo que você não fez mestrado, Fez doutorado direto. que todo mundo fala isso, eu quero deixar do lado aqui. Eu não tenho mestrado, tenho doutorado só. Na verdade, eu entrei no mestrado. Eu fiz uma prova de mestrado, entrei no mestrado. E durante o curso do mestrado, eu fui convidado a converter para o doutorado direto, que era uma modalidade que tinha na Exalc. Tem que respeitar, tá vendo? Aí eu passei, tinha feito todos os créditos do mestrado, cheguei a fazer o exame de proficiência e aí só não defendi, né? Só não defendi a dissertação. No segundo ano do mestrado, que seria para eu fazer a dissertação, eu já comecei a fazer os créditos do doutorado, aí novo exame de proficiência, qualificação e doutorado, enfim, não tenho mestrado, só tenho doutorado direto. Bacana. Então a trajetória é longa, a bagagem dentro da entomologia é farta, né, Hélio? Um pouco. E agora a gente vamos entrar um pouquinho no assunto da nossa live, que é resistência de plantas. E a gente gostaria de saber o que é resistência de plantas. Bom, vamos lá. A resistência de plantas ela pode ser entendida assim de três formas diferentes. Em primeiro lugar, a resistência de plantas ela é um fenômeno natural que ocorre, né, na natureza, por meio do qual as plantas se defendem do ataque de herbívoros. Então, a planta ela é um organismo séssil, né? Ela não pode correr, fugir, bater no inimigo e nada, mas não pensem que as plantas são boazinhas. As plantas são bem vingativas, viu? Durante esse nosso papo aqui, a gente vai ver como as plantas são vingativas e elas contra-atacam aí quem tenta mexer com elas. Então, a primeira coisa é isso, é um fenômeno natural que acontece lá. Em segundo lugar, a gente pode entender resistência de plantas como uma área de estudo, né? Então, a partir do momento que foi descoberto lá algumas plantas resistentes a determinada praga, então isso começou a ser estudado, né, e virou uma área de estudo. E, por fim, a resistência de plantas ela se tornou um método de controle de pragas, uma tática de controle de pragas amplamente utilizada aí. Então, a gente pode entender a resistência de plantas dessas três formas. Um fenômeno natural, uma área de estudo e uma tática de controle de pragas. Só para completar agora, para entender melhor. Então, o que seria uma planta resistente e quais seriam esses fatores ou componentes que estariam envolvidos dentro desse processo de resistência?
Bom, uma planta resistente, a gente encontra algumas definições assim na literatura, mas a gente pode definir uma planta resistente como sendo uma planta que, devido às suas características genéticas, ela é menos danificada do que outra, em igualdade de condições, para o ataque de uma praga. Então, o conceito é mais ou menos esse. E esse conceito ele traz algumas coisas implícitas nele. Então, quando eu falo que a resistência, que uma planta resistente é aquela planta que, devido à sua constituição genética, eu já estou falando, já estou deixando entendido que ela é uma coisa hereditária, que vai passando através das gerações. Não é algo espontâneo que acontece lá no campo e a geração seguinte não vai ter. Aí é uma pseudo-resistência, não é uma resistência verdadeira. É outra coisa, quando eu falo que ela é menos danificada do que outra, já está implícito também que a resistência ela é relativa. Então não existe uma escala absoluta para se medir resistência. É sempre comparando com outra variedade. Então uma variedade de planta, ela pode ser mais resistente do que outra e mesmo assim ela ser ainda mais suscetível do que uma terceira. É sempre comparativo. E por fim, então eu falo que é para o ataque de uma praga. Então está implícito aí que a resistência ela é específica para cada praga. Não é porque uma planta é resistente para uma praga que ela vai ser para todas. Então, sempre que eu falo que tem uma variedade resistente, é bom eu especificar para qual praga ela é resistente, né? Sim. E fatores, né, envolvidos nesse processo, como você disse, são inúmeros, cada dia se descobre mais coisas, assim, não teria como falar tudo. Mas a gente divide os fatores em 3 grupos principais. A gente chama de fatores físicos, fatores químicos e fatores morfológicos. Dentro dos fatores físicos, a gente considera basicamente a cor do substrato. Então, a cor da planta, da folha, da flor, né? É um fator físico que pode interferir aí na resistência ao inseto. Como fatores químicos, a gente considera a presença de compostos químicos, então, que vão prejudicar o inseto, toxinas, diversas toxinas, metabólitos secundários do metabolismo da planta, né? Proteínas que têm ação tóxica, como lectinas, por exemplo, inibidores enzimáticos, inibidores de amilase, inibidores de proteases, e também impropriedades nutricionais. É tão importante você ter a planta ter alguma coisa ruim para o inseto, quanto não ter uma coisa boa para o inseto. Então, se a planta nutricionalmente ela não é adequada para o inseto, isso também pode ser um fator de resistência, né? E a gente enquadra isso também dentro aí dos fatores físicos, dos fatores químicos. E por fim, os fatores morfológicos. Dentro dos fatores morfológicos, a gente considera principalmente aqueles relacionados à epiderme da planta, que é a barreira que o inseto tem que vencer para penetrar na planta, né? Então a gente considera rigidez, dureza, espessamento da epiderme da planta, serosidade, que tem na planta também, que interfere muito na seleção hospedeira das pragas, pilosidade, vários tipos de tricomas, tricomas simples, tricomas glandulares, que afetam também o desempenho dos herbívoros, e, por fim, tamanho e disposição das estruturas. Então, algumas estruturas que as plantas têm, e determinada variedade tem, que ela tem um formato diferente do que as outras, isso afeta a performance do inseto aí sobre ela. Então, quais seriam os tipos de resistência? Tipos de resistência. Também, a resistência ela é dividida tradicionalmente em 3 tipos, desde que ela foi descrita lá, né, por Reginald Painter, em 1951, ele considerou 3 tipos, né? O pessoal fala 3 mecanismos, 3 causas, 3 tipos, eu vou chamar de tipo, né? Então, 3 tipos de resistência: antixenose, antibiose e tolerância. A antixenose, na verdade, ela foi originalmente descrita pelo Painter como não preferência, e mais tarde o termo foi mudado para antixenose. Antixenose é um tipo de resistência pelo qual a planta ela não é preferida pelo inseto para ser utilizada como abrigo, como alimento, como ciclo de reprodução, enfim. O inseto não prefere a planta. E é justamente por isso que mudou o nome, né? Porque quando você fala resistência de plantas a insetos, você está falando uma coisa produzida pela planta direcionada ao inseto. E aí, se você usava o termo não preferência, é ao contrário, é um inseto que não prefere a planta. Então, por isso que o Kogan e o Ortman cunharam esse termo aí, antixenose, para substituir não preferência.
mas é exatamente a mesma coisa. Se vocês encontrarem os dois termos na literatura, é a mesma coisa. O segundo tipo é antibiose. Então, no caso da antibiose, o inseto tem sim predileção pela planta, ele se alimenta, ele ataca a planta normalmente, mas essa planta ela interfere na biologia dele, ela prejudica o desempenho biológico dele, né? Biologia, desenvolvimento, esse tipo de coisa. E por fim, tolerância, é um terceiro tipo aí de resistência, em que o inseto ataca a planta normalmente, só que ele não é prejudicado por esse ataque. A resistência está no fato de que a planta consegue se recuperar do ataque desse inseto, desse herbívoro. Então, uma capacidade de emitir mutações novas mais rápido, de emitir perfilhos, de se recuperar do ataque, de regenerar tecidos danificados, né? Então, essa é a resistência do tipo tolerância. Já existem assim, alguns pesquisadores que tentam juntar a resistência do tipo antibiótico, antigenose, chamando apenas de resistência e mantendo a tolerância. Então, seria dois tipos. Mas no meu caso, eu prefiro manter os três tipos. A gente sabe que muitas vezes no campo é difícil de você distinguir uma coisa da outra. E os fenômenos eles estão acontecendo ali simultaneamente, né? As interações acontecem ao mesmo tempo. Mas é uma forma mais didática de você conseguir ensinar a resistência para as pessoas. Lógico que não tem um rótulo lá na planta, eu tenho antigenose, eu tenho antibiose, mas é uma forma mais didática de se entender, né, como que se dão esses processos. Era justamente essa aqui a pergunta do Emanuel Júnior. Emanuel, um salve aí para você. Ele estava pedindo justamente para você comentar sobre isso, Hélio, que nem sempre é possível fazer essa distinção, né, entre o que é antibiose e antigenose. Mas aí você já abordou muito bem esse aspecto, acho que está respondido aí. O Tiago entrou aqui e falou que é seu fã. Obrigado. Vou complementar aí a pergunta, porque assim, se você tem se o inseto tem a oportunidade de escolher entre duas plantas, uma portadora de, a que não tem antigenose. Mas se ele não tiver essa oportunidade de escolher, se só tiver aquela com antigenose, muitas vezes ele vai... Acho que só que ele vai consumir... Hélio? Tem como repetir que cortou? Cortou aqui, deu uma travadinha no áudio. Voltou. Uhum. Estão me ouvindo? Eu acho que... Tá. Ainda tá ruim. Ainda tá ruim. Voltou? Vamos ver aí. Voltou? Voltou. Então, assim, se você tem dois, um genótipo oportunidade de escolher, ele vai preferir aquele que não tem antigenose. Mas se você só tiver aquele, ele vai atacar aquele, mesmo assim. Então, a gente tá travando ainda. Você tá conseguindo escutar a gente? Foi. Ficou, tipo, como se estivesse carregando. Mas agora tá bom. Agora tá bom. Acho que quando você vai falar, ele... Voltou, agora tá. Voltou. Vamos tentar de novo, então. Tá. Se você tem um genótipo com antigenose e outro não, o inseto vai escolher aquele que não tem antigenose. Mas muitas vezes no campo você não tem muitas variedades. O produtor planta uma variedade só. Então, se o inseto só tiver confinado nessa variedade com antigenose, muitas vezes vai atacar. Só que ele vai acabar consumindo uma quantidade menor de alimento. Então, consumindo uma quantidade menor de alimento, ele vai ter um crescimento mais retardado e, eventualmente, pode até... Então, nesse caso, é difícil você conseguir diferenciar se o inseto morreu por causa de uma toxina, que seria antibiose, ou se ele morreu porque ele não se alimentou, que seria antigenose, né? Então, às vezes é difícil. Por isso que a gente faz ensaios, tanto ensaios de confinamento quanto ensaios de livre escolha para ainda deu os tipos de resistência. Ok. Mas saber como é que essas características elas podem favorecer ou desfavorecer o desenvolvimento dos insetos. Você já falou um pouquinho, né, sobre isso, mas só para ficar mais profundo.
Tá, vamos lá. É interessante vocês terem usado o termo favorecer. Tá ruim? Tá. Deixa eu tentar tirar o... Ele pode sair e entrar novamente para ver se melhora. Vamos ver. A gente permanece e você sai para ver se melhora. Ainda está carregando. Vamos ver aqui. Gente, enquanto isso, vocês podem mandando pergunta, porque a gente vai vendo aqui com o Hélio. Hélio? Você está ouvindo? Aparentemente. Você está conseguindo ouvir? Acho que não. Amiga, manda mensagem no grupo. Diga ele que eu vou fechar ele e vou... manda outro convite. A gente vai mandar outro convite aqui. Enquanto isso, vocês podem ir mandando perguntas que a gente vai discutindo um pouquinho. O assunto é muito bom. Sim, a live vai ficar salva. Vai ficar salva a live. Deixa eu ver aqui. Vamos tentar de novo, para ver se a conexão dele melhora. Eu acho que agora vai. Tá ouvindo, Hélio? Eu tô. Eu fiquei um tempo sem ouvir vocês, mas agora eu tô. Pronto. Você ainda lembra da pergunta? Lembro sim. Vamos lá. É interessante vocês terem usado o termo favorecer na pergunta, porque na verdade se trata de um método de controle de... O objetivo é prejudicar o inseto, não favorecer, né? Mas tem um aspecto aí também de favorecer. Vamos lá. Como que cada fator desse interfere? Então, eu comentei dos fatores físicos, que são a cor do substrato, basicamente. Então, a cor do substrato ela interfere mais durante o processo de seleção hospedeira. Então, o inseto, no primeiro momento do processo de seleção hospedeira, ele é guiado por pistas químicas. Então, ele encontra lá uma pista química, ele vai voando, seguindo aquilo lá, se orienta. Se for atrativo, ele se orienta na direção daquela pista química. Se for um repelente, ele se afasta. Aí, num segundo momento, quando ele chega um pouco mais perto da planta, o fator visual passa a ser importante também. Então, ele vê a cor do substrato. Então, tem certas cores que são repelentes aos insetos. Então, ele não vai pousar, não vai atacar a planta que tem aquela determinada cor que é repelente para ele, né? Então, o fator físico afeta basicamente dessa forma. Os fatores químicos, eles podem afetar tanto no processo de seleção hospedeira, nesse caso das pistas químicas aí, quanto também já numa fase mais adiantada do processo, que é a fase de aceitação do hospedeiro mesmo. O inseto ele vem seguindo as pistas químicas, ele pousa no hospedeiro, ele dá aquela famosa picada de prova ou mordida de prova para ver se aquele hospedeiro é favorável ou não. Então, tem certas substâncias químicas que a gente chama de deterrentes, que eles fazem com que o inseto pare de se alimentar, não continue se alimentando da planta. Então, ele chega a pousar na planta, mas ele recusa essa planta. Então, os fatores químicos interferem no processo de localização hospedeira, então tem a ver com a antixenose, e eles são muito, muito, muito importantes na antibiose. Você tem toda uma infinidade de toxinas e aquelas proteínas, os inibidores que eu falei, né, que prejudicam os insetos. Então, eles interferem dessa forma. E no caso dos fatores morfológicos, eles afetam também as duas coisas. Afetam principalmente a antixenose, porque você tem aí uma epiderme mais espessa, alguma coisa que o inseto não vai conseguir penetrar para atacar a planta, e a presença de tricomas também, que são pelinhos, né? Que o inseto tem dificuldade em se locomover, em se manter sobre a planta. Mas interfere também na antibiose, né? Alguns fatores que a gente não pode esquecer que essas características morfológicas, elas são devidas a substâncias químicas que estão ali, né? Então, uma epiderme mais espessa, porque ela tem lignina, ela tem silício, ela tem alguma substância química também que está por trás desse fator físico que a gente está vendo, né? E esses fatores podem afetar, sim, a biologia do inseto, então eles têm a ver, estão envolvidos também
na resistência. Era justamente isso que eu ia perguntar para você, Hélio, relacionado aos fatores físicos. Aí tem muitas pesquisas em relação ao silício, né? Induzir aí essa resistência. O que é que você acha da utilização desse elemento, se realmente é desgasta, eficaz? né? E desgasta a mandíbula. Não, tem o silício também, como indutor de resistência física. Deixa eu só voltar um pouquinho, porque eu esqueci de falar da parte do favorecem lá, né? Falei do prejudica e não falei do favorecem. Tem um tipo de resistência que a gente chama de resistência... Não é um tipo diferente, né? Mas é uma maneira como a resistência atua. A gente chama de resistência indireta. Então, o que acontece? A planta ela não se defende diretamente sozinha, luta inimigos naturais para fazerem esse trabalho de defesa. Então, a planta emite substâncias químicas que vão naturais para combater a praga. Então, nesse caso, é um exemplo de a planta resistente está favorecendo um inseto, mas aí não é a praga, é um terceiro nível trófico que está sendo favorecido. E a planta seria uma resistência indireta. Está sendo favorecido. Uhum. Indireta. Uhum. Isso mesmo. Tá, silício. O silício ele é um elemento assim, fantástico do ponto de vista da resistência. O fator mais notório, assim, o efeito mais notório dos plantas nos insetos é realmente o desgaste da mandíbula nos insetos mastigadores. Acho que alguém já falou aí. Tem um pesquisador chamado Márcio Gustavo, que trabalhou muito com silício. E tem uns artigos que tem lá foto das mandíbulas de lagarta que se alimentou de planta com alto teor, mandíbula lisa, totalmente desgastada. E a mandíbula do inseto que se alimentou da planta com baixo teor de silício, toda com os dentinhos intactos lá. Então, o silício ele promove o desgaste da mandíbula. Só que não é só isso também, porque teor de silício com baixo teor de silício. Agora foi. Estava sem áudio. Tem um trabalho que foi feito com gafanhoto se alimentando de plantas com alto teor de silício e plantas com baixo teor de silício. Então, o teor de clorofila nessas plantas era exatamente o mesmo. Mas nas fezes do gafanhoto que se alimentou da planta com silício, tinha menos clorofila do que naquele que se alimentou na planta sem silício. Então, os pesquisadores chegaram à conclusão de que as células clorenquimáticas da planta não estavam sendo rompidas durante a alimentação desse gafanhoto para liberar a clorofila. Na verdade, o silício ele não reforça a parede da planta. Então, o que acontece? O silício, quando ele se acumula na parede da célula, quando ele se acumula na planta, ele se acumula em pequenos corpos chamados de fitólitos. É como se fossem pequenos cristalzinhos, pequenas bolinhas de silício. Então, a conclusão que foi chegada é que essas bolinhas de silício duras, elas impediam que a mandíbula se fechasse completamente e macerasse as células da planta e depois que ele pudesse absorver esse conteúdo. Então, a célula saindo intacta, obviamente que esse gafanhoto absorveu menos nutrientes, menos proteínas do que o da planta sem silício. E tem muito... Estão ouvindo? Não, pra gente, por favor. O silício ele é uma material inerte, então se tem muito silício e o inseto come esse silício, passa intacto pelo corpo dele, não é aproveitado na produção de energia. E também o silício, ele já foi verificado que ele afeta também a biologia de insetos sugadores. Então aí não tem nada a ver com mastigação, não tem nada a ver com desgaste de mandíbula. Provavelmente o silício participa antes aí e que não estão ainda completamente entendidos. Aí é um elemento fantástico, assim, do ponto de vista da resistência de plantas. Hélio, e aí a gente queria saber como que esse conhecimento... Né? Bom, uma vez que você identifica uma planta resistente, uma variedade
planta resistente, então ela pode ser aproveitada de duas formas. Primeiro, isso tem que ser bem estudado, bem caracterizado, em que é esse mecanismo, como é que essa resistência que você encontrou funciona, né? Tá. Mas aí você tem duas formas de isso. Se essa resistência que você encontrou, ela está numa planta que tem características agronômicas, qualidade de fruto, qualidade de folha, né? É o produto que o consumidor quer, ok, essa variedade já pode ser disponibilizada prontamente para cultivo. Mas se essa resistência está numa planta que não tem características agronômicas desejáveis, então pode ser feito um trabalho para... Faça o seguinte, coloca no roteador, né? Tira e conecta de novo, porque tá travando demais. Aí eu vou desconectar e já a gente volta, certo? A gente chama você. Gente, problemas técnicos acontecem. Enquanto isso, vão mandando aí perguntas. A live tá muito bacana. Não, e é muito interessante. A gente quer que vocês escutem da melhor qualidade para a gente não perder nada, né? Porque não tá dando para ouvir. A Cássia aqui perguntando, ela falou aqui, eu tenho uma pergunta, né? Nunca trabalhou com entomologia e tem chance de trabalhar pela primeira vez no doutorado, vale a pena tentar mesmo? Tendo pouco conhecimento da área, é uma aventura, né? É se aventurar, Cássia, mas eu acho que quando você gosta da área, quando você tem... Chama o Hélio. Eu estou respondendo aqui enquanto o Hélio não volta, né? Mas eu lanço a pergunta, depois eu lanço a pergunta para ele. Mas eu acho que todo mundo, quando chega numa área, chega meio que cego mesmo, e aí vai do seu interesse, vai de como você vai saber lidar com essa nova proposta, né? Agora vai. Agora nós vamos. Ó, aproveitando aí, pegando aí que você voltou o gancho, a Cássia aqui quer saber. Ela tem uma pergunta, ela falou assim, ó. Que trabalhou com entomologia e tem a chance de trabalhar pela primeira vez, que nunca trabalhou com entomologia. E ela quer saber se tem chance de trabalhar pela primeira vez já no doutorado, né? Acho que ela está se referindo aí em relação às dificuldades. E aí eu dei aqui só umas palavrinhas enquanto você não chegava para responder para ela. Ela enrolou aqui. Eu enrolei. Brincadeira. Mas enfim, pergunta ainda da agricultura, né? Aí são as duas que tem para responder. Sobre trabalhar pela primeira vez no doutorado, é a primeira pergunta, é isso? Isso. Nunca é tarde para se aprender alguma coisa. Vai lá, entra de cabeça aí. Aê. E a outra pergunta, qual era? Como que esse conhecimento sobre resistência de plantas pode ser aplicado na agricultura? Perdi. Como que o conhecimento em resistência de plantas ele pode ser aplicado à agricultura? Tá, eu tinha começado a responder, mas não sei de que ponto cortou, então vamos lá. A partir do momento que você identifica uma variedade de planta resistente, então você precisa caracterizar, entender exatamente como ela afeta o inseto, né? Enfim, fazer os estudos básicos. Se essa fonte de resistência que você encontrou, ela está numa planta que já tem as outras características agronômicas desejáveis, em termos de qualidade de fruto, qualidade do produto final, folha, enfim, o que quer que seja comercializado, essa variedade ela já é prontamente disponibilizada para cultivo. Mas, caso ela não tenha essas outras características agronômicas desejáveis, então você precisa fazer um trabalho de incorporar essa característica de resistência numa variedade de interesse comercial, por meio de cruzamentos, né, no melhoramento clássico, vai sendo feito, ou mais agora recentemente pelas técnicas de engenharia genética, né, pela transgenia mesmo, facilitaram muito. Antigamente você estava muito preso a espécie ou de espécies muito próximas, né? Hoje em dia as possibilidades são ilimitadas aí. Eu acho que está travando aí. Vamos ver. Você está conseguindo escutar aí, a gente? Aqui está travando ainda? Hélio, tá tranquilo? Tá ouvindo? Eu estou ouvindo vocês. Tá ouvindo? Estou ouvindo, sim. Pronto. Então, Hélio, ainda as pessoas confundem, né?
resistência de plantas com plantas geneticamente modificadas. Então, a gente queria que você falasse um pouquinho aí qual a diferença que existe entre plantas resistentes e plantas transgênicas. Tá, vamos lá. O termo planta geneticamente modificada é um tema que rende bastante discussão, né? Porque a partir do momento que você começa a fazer cruzamentos direcionados, você está afetando a genética, né? Então, tem gente que afirma que mesmo uma planta obtida por meios de seleção natural, assim, ela é transgênica, né? Até estava assistindo o dia live do professor Djair, não Djair da Exalc, Djair da Federal Rural de Pernambuco, e ele falava, né? Um dos principais métodos que a gente usa para produzir plantas transgênicas é o Agrobacterium tumefaciens, né? Que é uma bactéria que tem material genético para plantas, né? E ele faz isso naturalmente, né? Então você tem organismos geneticamente modificados, mesmo que não foram. Mas aí, com relação OGM, né, transgênico e planta resistente, são duas coisas totalmente distintas. Você pode ter uma transgênica e resistente não transgênica. Estão ouvindo? Travou ele. Você está travando aqui pra gente. Está travando aqui. Estão ouvindo? Agora sim. Mas aí não deu para pegar muita diferença entre um e outro. Não deu para escutar bem a diferença. São coisas distintas. Então, você pode ter planta transgênica resistente, planta transgênica não resistente, planta resistente transgênica, planta resistente não transgênica. Então, os primeiros casos de plantas resistentes que a gente tinha foram obtidas muito tempo antes do desenvolvimento da transgenia, né? Tem um método até meio recente na história da ciência. Resistentes que foram desenvolvidas somente por melhoramento clássico ou mesmo plantas que já são naturalmente resistentes. Então, essas são resistentes e não transgênicas. Com a engenharia genética vieram as plantas transgênicas resistentes. Os exemplos mais comuns aí são as plantas BT, né? Então, essas são resistentes e transgênicas. E a gente tem plantas transgênicas que não tem nada a ver com resistência de plantas a insetos. Resistência a herbicidas ou mesmo plantas que recebem genes aí para produzirem moléculas de interesse industrial que não tem nada a ver com a resistência de plantas. Então, são coisas distintas. Ô, Hélio, o Renato está aqui perguntando se seria possível fazer o cruzamento de duas variedades tolerantes ou parcialmente resistentes para obter uma planta resistente, entrando nesse tema de cruzamento. Seria possível? Se são variedades do mesmo, da mesma, né, variedades da mesma espécie. É possível, sim, só que assim, não existe uma super planta que ela vai conseguir incorporar todos os tipos de resistência que você quiser colocar nela e ainda se produzir o fruto da melhor qualidade, a folha da melhor qualidade. Então, sempre custo adaptativo associado à resistência. Se a planta precisa desviar a energia dela para produzir coisas de resistência, isso vai fazer falta lá na produção também. Então, muitas vezes não é aquilo que eu falei das características agronômicas desejáveis, né? Uma planta que for extremamente tolerante, extremamente resistente, antibiótica, antixianótica, mas ela não produzir o fruto na qualidade que o mercado consumidor quer, ela não vai ser cultivada. Sim. Hélio, e no Brasil, quais são as culturas que têm essas plantas transgênicas contra insetos, vamos dizer assim, né? Que são aquelas chamadas de BT. Quais são as culturas? Isso. Mais comum é o milho, né? Milho BT, tá em todo lugar aí. Inclusive, já aparecendo os problemas de resistência, né? Tem algodão transgênico. São as mais comuns, as grandes culturas, né? O mercado não tem interesse, as indústrias
tem interesse em produzir transgênicos para pequenas culturas, porque não dá o retorno que eles querem. Né? Uhum. É um processo caro, Certo. um processo bem oneroso, então tem que ter uma grande cultura para poder... Olha, aproveitando que a gente está falando sobre agora grandes culturas, né, que lidou com o assunto dos transgênicos, eu queria saber qual o preço médio e o tempo para a produção de uma planta resistente. O preço não faço ideia, não tenho ideia não. O tempo depende muito da planta que você está falando, o tipo de resistência. Mas, geralmente, é entre 5 e 10 anos. Isso a gente está falando de plantas de ciclo curto. Se você for plantas arbóreas, imagina um coqueiro anão, que leva 3 anos só para começar a frutificar. Mais tanto de anos aí para estabilizar a produção, né? Então, o trabalho do melhorista é muito dificultado nas ações. Então, no mínimo aí. O tempo aumenta mais ainda. Travou. Só o final que cortou. Eu falava que é entre 5 e 10 anos, considerando plantas de ciclo curto. Isso. Isso aumenta muito mais, porque ela demora muito mais para... Hélio, vamos Vamos tentar novamente. Voltou? Não, agora deu para ouvir, mas vamos reconectar de novo para ver se melhora. Não. Vocês podem ir mandando pergunta aí pra gente enrolando enquanto o Hélio não entra. Eu tô vendo aí, Tiago já falou aqui que existe lagarta banguela, né, Tiago? Você tá aí fazendo a impressão do pessoal. Tiago, interta aí o pessoal, viu? Nos comentários, só ajuda as coleguinhas. Vamos lá. Eita, peraí, cadê Hélio? Aqui, vamos convidar ele novamente. Eu tô aqui. Pronto, agora... Pronto, Hélio. Tá ouvindo? Tô. Que pena que tá travando, mas vamos lá. Uma pena, o papo tá tão bom, né? Então vamos pular para a próxima pergunta. O que são plantas inseticidas e o que elas têm a ver com as plantas existentes? Tá, vamos lá. Que é uma planta inseticida. O termo planta inseticida já sugere uma planta que mata inseto, né? Mas eu tenho um amigo que se chama o Paulo Borne, ele trabalha com plantas inseticidas, aí ele faz a brincadeira, que a planta inseticida é uma planta que mata inseto, mas se você pegar uma madeira do tronco de uma árvore e fizer um tamanco e matar uma barata com ela, não pode ser considerada uma planta inseticida só por causa disso. Então, a planta inseticida a gente considera como sendo uma planta cuja constituição inclui compostos químicos que têm a atividade tóxica contra algum inseto. Tá? Então, na constituição química dela, tem alguma substância aí que é prejudicial ao inseto. Então, assim, já ficou claro, né, que essa atividade da planta inseticida é devido a metabólitos secundários, toxinas, está lá na constituição dela. E no caso das plantas resistentes que têm fatores químicos, também elas têm lá os compostos químicos que vão afetar o inseto. Esse é o grande ponto em comum que tem as plantas resistentes com as plantas inseticidas. A diferença é que, na planta, do ponto de vista da planta resistente, então a gente colocar essas características, essa defesa aqui numa cultivar de interesse, para que esteja apta a atacar, assim, a se defender, né, das pragas dela. E do ponto de vista das plantas inseticidas, então, o objetivo é extrair esse composto tóxico, essa toxina, e aplicar ela sobre outras plantas para que essa toxina possa afetar insetos que normalmente não entrariam em contato com essa planta. Hélio, não tem um exemplo?
Nos dê um exemplo de planta inseticida que é muito utilizada? Como? Nos dê um exemplo de inseticida que é muito utilizada? Assim, a planta inseticida mais estudada, mais utilizada é o ninho. Né? As agiriatas é a mais utilizada. Mas na história você tem várias outras plantas. O próprio tabaco, né? Tem a nicotina, é um composto inseticida que é utilizado. A rotenona é um inseticida que já foi muito utilizado no passado, privado de planta. Você tem um grupo grande de inseticidas piretrinos. Eles foram desenvolvidos inspirados na piretrina, que é uma molécula natural, extraída do crisântemo, né? Então, a piretrina deu origem aí a todos os piretroides. E aí cada vez vai se descobrindo mais. Tem várias outras meliáceas, que são na mesma família do NIM, que tem atividade inseticida, as triquilhas, tem as anonáceas, que tem a cetogenina, que prejudica insetos. Muitas famílias botânicas aí que têm com atividade inseticida. É um campo ainda a ser bastante explorado. Sim, muito bom. Olha, estão aqui pedindo a parte 2, hein? Da live. Tá tão boa que o pessoal tá querendo a parte 2. Vamos marcar. Peguei Olha, o Alex aqui, Alex Sofos, ele tá perguntando como os insetos detectam essas plantas. Deu para ouvir? Essas quais? Deu para ouvir, mas como eles detectam essas quais? Eu acho que assim, os mecanismos. Né? Como é que ele consegue perceber que aquela planta atrai ou alguma coisa do tipo? Eu acho que ele está falando em relação a isso mesmo, em relação principalmente aos voláteis, né, que essas plantas emitem aí para atração. Na verdade, eu acho que quais estruturas do inseto permitem encontrar isso? Eu acho que é isso. Eu acho que é em relação aos voláteis, né? Como eles detectam, acho que pelas antenas. Enfim, vai, Hélio. A gente tá aqui, ó. Acho que não sei se eu ouvi. Vamos lá, então vamos tentar. Os insetos, eles têm olfato, bastante eles sentem o olfato pelas antenas, né? Então, ele consegue sentir pelas antenas compostos voláteis que a planta libera, como se fosse o nariz do inseto. Então, ele detecta o odor das plantas e ele vai se direciona, né, vindo em direção à fonte de odor. Se estiver mais concentrado, ele vai caminhando e vai encontrar. Ele vai sentir esse cheiro e ele vai se direcionar para do lado oposto. Então, né, às vezes o inseto não consegue diferenciar resistente de uma planta suscetível. E é aí que ele se lasca, né? E é prejudicado. Os insetos também pelo paladar, né? Então, o inseto pelo olfato para chegar na planta, a partir do momento que ele chega na planta, então ele dá lá uma mordida. Você tá... E pelo paladar, né, ele consegue sentir se aquela planta... No caso, seria picada de prova, né? Sim, você tá ouvindo. Tá travando. Travou novamente. Ai, vamos tirar ele. Hélio, vamos desconectar e conectar de novo. Caía. Ai, gente, vai dar certo, vai dar certo. Mas o papo tá muito bom e a gente não pode perder, né? Vamos lá, vamos reconectando e a gente vai indo. Tá ouvindo, Hélio? Tá nos ouvindo? Tá? Pronto. Então agora a gente vai para o inseto. Quando trava, eu ouvindo vocês. Mesmo quando trava aqui, eu continuo ouvindo vocês. E a gente não consegue. A gente não consegue ouvir. Fica travando. Então, agora a gente vai para a segunda parte da nossa live, que é uma parte que as pessoas gostam muito de saber, porque sai um pouquinho do profissional e a gente vai conhecer um pouquinho, né, do Hélio, de quem é o Hélio pessoalmente. Então, a gente vai começar o nosso quadro agora em Cetoquiz. E para começar, Hélio, a gente queria saber de você aí um livro que o Hélio gosta e que indicaria que as pessoas não poderiam deixar de ler. Tá, vou mostrar dois aqui, vou ficar dois. Um deles é o Insetos do Brasil.
Para mim é um livro chave para todo mundo que estuda inseto. No Brasil tem que ter esse livro, porque aqui está sintetizando o estado da arte do que a gente tem em termos de entomologia no Brasil. Que é válido para todo mundo. E aí um outro livro que eu recomendo também é esse aqui, que é a Primavera Silenciosa, ou Silent Spring, da Rachel Carter. O livro é um marco, assim, para quem trabalha com entomologia também, que ela era uma bióloga americana, né? E ela foi a primeira pessoa assim, que se preocupou com a questão dos inseticidas no ambiente, dos problemas que os inseticidas traziam. E ela comprou uma briga muito grande com as indústrias químicas e esse livro assim é como se fosse uma pedra fundamental do ativismo ambiental. Leis ambientais surgiram depois da publicação desse livro. É um livro muito bom. E o título dele, Primavera Rosa, se refere a uma alusão, né, ao fato de que os inseticidas orgânicos se estimulando ao longo da cadeia trófica. Então o inseto vai comendo, o inseticida fica comendo nele, vem o pássaro, come o inseto contaminado, morre também. Então você tem uma primavera sem o canto dos pássaros, você tem uma primavera silenciosa. É um Boa indicação, esse livro é maravilhoso, muito bom. Hélio, e um ídolo? Uma pessoa que lhe inspira, um ídolo ou uma pessoa que lhe inspira? Um ídolo? Bom, eu tenho alguns ídolos, mas eu tenho um conceito um pouquinho diferente de ídolo. Pode falar. Estão ouvindo? A gente tá... Tá. A gente tá ouvindo. Travou aqui, eu pensei que tinha travado aí também. Na verdade, os meus ídolos são ídolos de carne e osso, assim, pessoas que estão próximas, são aqueles profissionais que trabalham junto com a gente, em quem a gente se inspira, pessoas que fazem a mesma coisa que eu e ainda assim conseguem fazer aquilo que eu não consigo fazer. Então, esses são os meus ídolos. E posso citar meus dois orientadores, o Luiz e o Jair, como pessoas que eu admiro muito e me inspiram. Muito bom. Então, Hélio, uma música. Desde criança que eu sou apaixonado por aquarela. É a aquarela do Toquinho. Muito linda. Também. Um adjetivo que lhe define. Vou usar dois. Curioso, que todo cientista tem que ser curioso. E, no meu caso, sou muito perfeccionista. Fico lá mexendo nas coisas, vou preparar uma apresentação, uma aula, uma live, até no último instante estou mexendo lá, parece que nunca está bom o suficiente. Hélio, um sonho. Meu sonho já se realizou, é o meu filho. Meu filho é um sonho realizado. É por ele que eu tento ser uma pessoa melhor todos os dias, para ele que eu tento ser um exemplo. Se eu chegar no final da minha carreira e disserem que eu fui um excelente pesquisador, mas ele disser que eu não fui um bom pai, não fui um bom exemplo, não vai ter valido a pena. Então é ele. E quem sabe a minha melhor contribuição para o mundo não seja alguma coisa, mas seja alguém, né? Seja ele. Lindo. Muito bom. Perfeito. Por isso que ele é nosso amigo, minha gente. Ai, arrasou. Ser humano, lindo. Verdade. E qual é a primeira coisa que você vai fazer depois da quarentena? Hélio? Sim, pode falar. Travou. Agora travou. De vez em quando para tomar uma cervejinha, bater papo e encontrar de vez em quando para tomar uma cervejinha, bater um papo e agora tá todo mundo, cada um na sua casa. Então, a primeira coisa que eu gostaria de fazer era aglomerar de novo com eles aí. E acredito, se puder, se quiser, estou sentindo uma falta danada de aglomerar. Hélio, você está ouvindo? Estou ouvindo. Tá ouvindo, né? Hélio, então a gente queria que você deixasse
agora uma mensagem final. Vamos abrir espaço, aproveitando aí, para você tem falar. Acho que uns 5 minutinhos. Então aí você pode falar o que você quiser. Está aberto para você. Abra seu coração e fala aí para os nossos seguidores o que você quiser. Bom, a gente 35, 40, 45 se aposentar, né? E durante esse tempo da nossa vida acontece muita coisa que acaba desviando a gente e tal. Então, se você trabalhar com alguma coisa que você gosta, essa caminhada vai ser mais fácil, você vai superar os desafios muito mais facilmente. Então, a mensagem que eu dou assim é: façam aquilo que vocês gostam e tudo vai ser mais fácil. Quando eu me aposentava, a entomologia me deu tudo que eu tenho, mas também não vou dever nada para ela, porque eu me dou inteiramente a entomologia também. Então, acho que a mensagem é essa: aquilo que vocês gostam, e tudo vai ser mais fácil, os desafios vão ser vencidos com mais facilidade. E se a entomologia que vocês gostam, mergulhem nela, porque realmente é uma ciência assim, encantadora, maravilhosa. Só para aproveitar aqui que eu tô sofrendo bullying, eu vou no Sapão, viu, Joaci? Já tá escrito aí, anota aí, quando sair da quarentena, eu vou no Sapão. Hélio, a gente queria agradecer muito a sua participação. Uma pena, essa cai e volta da internet, mas isso são coisas que acontecem. Então, a gente já deixa aí para uma segunda parte, né? Futuramente a gente fazer essa segunda parte. Dizer que você é uma pessoa, assim, que a gente tem um carinho muito especial, porque desde o início, né, que a gente conta com você, com a sua colaboração. E quando você passou a seguir, não sei se você está ouvindo direito, mas assim, depois você vê a mensagem que eu vou deixar. Desde quando, na primeira aula lá que você pediu para me apresentar, e você disse: Lídia, fala aí, por que você está fazendo, né? O que você está fazendo? Que era taxonomia de insetos. Então, eu falei da página, e aí você curtiu a página, eu digo: pronto, quando ele curtiu uma publicação é porque está dizendo que está ok. Então, eu tinha como se fosse um aval da publicação, quando ele estava lá, né, curtindo, comentando. Então, é uma pessoa que inspira, não só a gente, mas a todos os alunos, a todos os orientandos, todo enquanto profissional, enquanto pessoa. Então, eu agradeço demais por você fazer parte da nossa vida, da nossa história enquanto página, enquanto empresa, né? Enfim, muito obrigada. Eu faço das minhas palavras da Lídia, a gente já está com o tempinho aqui corrido, mas queria agradecer demais pela sua participação, pelas contribuições imensas que você sempre dá, as colaborações com a página. São sempre contribuições muito bem-vindas e felizes, né? Você tem aí uma bagagem muito grande dentro da entomologia, então sempre traz coisas inovadoras para a gente, para os nossos seguidores, que são o nosso alvo. Então, de coração, toda a nossa gratidão a você por tudo que você faz pela gente e pela página. Então, muito obrigada, foi uma live incrível. Pena que a gente teve vários probleminhas técnicos, mas né? Acontece. Mas acontece. E a gente vai marcar outra sim, com certeza, para o pessoal aí que está pedindo a segunda parte. Então, toda gratidão a você, e aos nossos seguidores que estão aqui até agora acompanhando. E não saia, daqui a pouco vai ter o sorteio. Vai ter sorteio. A gente vai encerrar essa para iniciar uma próxima. Iniciar o sorteio. E desde já a gente agradece também a Hélio pelos brindes, né, maravilhosos. Aí tem até cerveja, minha gente. Tem até cerveja ali. Não. É até difícil de escolher, né, Hélio? Só um tchau, Hélio. Ai, meu Deus, não sei se ele tá ouvindo. Então... Encerramento. Tchau, obrigada. Obrigada, Hélio.